vou conversar com a Márcia Marques, que é cofundadora da empresa Agiliza BR. A Agiliza BR tem o propósito de transformar pessoas e reinventar organizações. E como eles fazem isso, nós vamos descobrir já já. Olá, Márcia, como vai? Tudo bom? Tudo bem, Luciana. Muito prazer estar aqui com você. É com grande satisfação também que eu lhe recebo aqui no Potiguar Notícias para você explicar para a gente como é que funciona, né, a Agiliza BR, como começou a Agiliza BR, né, do que se trata a agilidade e como é possível fazer essa reinvenção, essa transformação, né? Então, muito obrigada por ter vindo. Eu vou iniciar o direto ao ponto. Eu gostaria de saber, né, a princípio, como surgiu a Agiliza BR. Então, boa tarde, pessoal. A Agiliza BR é uma empresa, né, como a Luciana falou, que ela tem o propósito de reinventar as organizações. Como é que a gente faz isso? A gente tem várias organizações que apareceram, né, surgiram no mercado que vocês conhecem, Uber, Spotify, Amazon. Essas empresas chegaram com tudo, com foco muito grande no cliente e numa entrega de valor para esse cliente. Só que não é fácil trabalhar dessa forma. E aí a gente conta com a filosofia ágil para ajudar a empresas antigas, né, empresas que já estão consolidadas no mercado ou até mesmo que estão começando a trabalhar seguindo essa abordagem. Então a agilidade, né? A agilidade, ela não é uma questão de rapidez propriamente dita, como o nome fala. Agilidade vem da flexibilidade, da gente ter condições de se adaptar às mudanças do mercado. A gente está hoje vivendo um contexto, né, super delicado, que é a do Covid. Então, pensa bem, né, como é que essas empresas tiveram que passar por essa situação. Várias empresas conseguiram dar a volta por cima e trabalhar de uma forma realmente sendo reinventadas. Então, a Agiliza BR, ela nasceu com esse propósito, de ajudar essas empresas com a filosofia ágil, e a gente tem uma série de ferramentas, né, depois a gente pode conversar, e principalmente trabalhar na filosofia, na mudança da gestão, no modelo de trabalho. A gente tem ainda, Luciana, um modelo de gestão consolidado ainda, que a gente conheceu esse modelo de trabalho, de gestão, lá do século XIX. A gente trabalhava muito forte com comando e com controle. Então, dessa forma, como é que a gente trabalha? A gente tem uma gestão, né, os presidentes, diretores das empresas, e tudo vem de cima para baixo. Quem está abaixo, geralmente não toma pé, né, da situação toda da empresa. Então, a gente precisa mudar essa forma de trabalho. Essas empresas vieram com esse diferencial, né? Geralmente, o foco no cliente, na entrega de valor para ele e envolvendo pessoas, porque a gente trabalha em empresas, mas empresas são feitas por pessoas e atendem pessoas. Então, é mais ou menos assim, né? Bacana, perfeito. E, Márcia, você falou muito, né, de empresa, reinventar empresas, né? E as empresas pequenas, elas podem se beneficiar desse trabalho também? Podem sim, Luciana, podem sim. Inclusive, o que eu vejo é que a empresa começa bem pequenininha, né? Geralmente ali naquela correria, vai crescendo, vai tomando uma forma. E se você não tiver uma forma de ajudar a equipe como um todo a participar, né, a trabalhar de uma forma mais autônoma, trabalhar a motivação das pessoas, a gente não consegue ter um sucesso assim bacana, né? Pensando ainda nessa questão da evolução que está muito forte, né? A inovação está aí, a gente cada dia mais está tendo uma mudança né, em tudo, no mercado, em tudo. Então a gente precisa, desde cedo, começando uma empresa, fazer com que a empresa cresça de uma forma estruturada. Então dá e é excelente. Bacana. Então a gente estava conversando, né, antes da entrevista um pouquinho, né, que eu gostei muito do nome, né, Agiliza BR. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como surgiu a agilidade, né, e como a agilidade precisa ser inserida nesse âmbito empresarial. Então, eu até falar um pouquinho, né, da minha formação. Eu sou da área de tecnologia da informação, então desenvolvimento de sistemas. A agilidade nasceu nesse contexto. Por quê? Porque quando surgiu esse movimento de desenvolver software, a gente foi lá nas outras engenharias e viu como é que a engenharia civil trabalha, né? Como é que a gente faz para colocar um produto no mercado. Então a gente ia lá para fazer um sistema, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, vou desenvolver o software do Uber, que todo mundo
né, conhece provavelmente. Então, como é que a gente faria no passado? A gente ia lá, ia levantar todas as necessidades do usuário, né? Aí depois a gente ia fazer um planejamento enorme, depois a gente ia desenvolver o Uber durante não sei quanto tempo, 2 anos, sei lá, desenvolvendo o Uber para entregar para o cliente. E aí, como a gente trabalhava com software, com a gestão do conhecimento, a gente, quando ia entregar esse sistema para as pessoas, já não fazia mais sentido, porque o mercado já estava totalmente diferente. E daí veio essa necessidade de trabalhar com esse movimento da agilidade, que nada mais é, como eu falei, trabalhar com pessoas e também trazer um ferramental para que as pessoas consigam ir desenvolvendo algo em partes. Então a gente vai entregando, no caso do Uber mesmo, ele foi feito, né, usando a agilidade. Então entrega a primeira versão do software, você só conseguia fazer uma viagem do ponto A ao ponto B, beleza. Depois a gente trabalha num outro momento para entregar outra funcionalidade. E com isso, o que a gente tem? A gente entrega efetivamente, né, o que o cliente precisa e vai tendo o feedback dele. Coloca uma funcionalidade, né, no ar, aí se ficou legal, o cliente vai gostar, todo mundo vai usar. A gente também trabalha com indicadores para saber se as pessoas estão usando. E aí a gente vai crescendo em função disso. Então a agilidade veio nesse contexto. Só que, como ela foi muito benéfica nessa área da tecnologia, desse mundo digital, né? As empresas começaram a adotar em outras áreas da própria organização que trabalhava com TI. Então, trabalhava lá só TI, né? Tecnologia da informação. Então, começou nesse contexto dessa equipe. Aí essas empresas de tecnologia começaram a expandir isso para outras áreas, como RH, compras, outras áreas. E depois foi indo tão bem que outras empresas que não tem nada a ver com tecnologia começaram a adotar a filosofia ágil e as ferramentas da agilidade. E aí, agora a gente chama no movimento de Business Agility, que é a agilidade de negócios, né? Então, ela está colégio, marketing. Tem país, para você ter uma ideia, que na Europa, que as crianças desde cedo já trabalham com algumas ferramentas da agilidade e com a filosofia ágil, que é para tornar a criança, o adolescente, mais autônomo para trabalhar, né, com os projetos da escola e fazer com que esse cidadão cresça e consiga contribuir mais na empresa, né? Ele não vai ser só uma pessoa que vai receber as ordens para fazer o trabalho dele, ele vai ser protagonista da história da empresa. Então, assim, chegou num ponto que até as escolas já utilizam. Bacana, é muito bom, né, essa integração de pessoa, empresa, né? E como você falou em ferramentas ágeis, né, a minha pergunta é quais são essas ferramentas, né, de trabalho, quais são essas ferramentas ágeis? Então, a gente chama, né, de métodos ágeis. A mais conhecida é o Scrum, que é como se fosse uma estrutura para a gente trabalhar com problemas complexos. O que é isso? Eu quero criar um produto novo, por exemplo, a gente vai criar um produto novo. A gente não sabe como esse produto vai se comportar no mercado, como as pessoas vão interagir. Então é um problema complexo. Às vezes a gente não sabe nem qual a tecnologia a gente vai utilizar. E aí esse Scrum é um framework, né, uma estrutura que ajuda a gente a trabalhar em equipe para entregar um produto ou um serviço novo. Então, ele é muito usado nesse contexto de projetos, em coisas novas, né? Aí temos um outro que é o método Kanban, que é muito interessante também, que ele é um método para a gente fazer gestão de mudança. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, né, no dia a dia com várias demandas chegando, né? Os nossos clientes pedem várias coisas para a gente fazer. Então, a gente precisa organizar essas demandas, a gente precisa deixar essas demandas de forma clara. Para quê? Para que toda a equipe tenha contato e a gente consiga trabalhar. O que é entrega de valor, né? A demanda do cliente, às vezes numa empresa maior, ela chega de um jeito, ela vai ser entregue. Às vezes ela passa por várias áreas dentro da empresa e a coisa se perde. Às vezes você está numa área específica que você nem sabe nem mais o que o cliente pediu. Então o Kanban, ele ajuda nesse dia a dia. Ele serve para resolver esses problemas complexos, como eu falei, né? Como o Scrum. Projetos, eu posso usar o método Kanban para trabalhar com projetos, mas eu também posso usar para trabalhar com coisas do dia a dia. Por exemplo, se você chegar no McDonald's, você vai ver lá um quadro e cada pedido que ele é feito, estou dando só um exemplo assim, da parte visual do método Kanban, porque ele é muito rico, né? Isso aí é só
mesmo exemplo. Mas a gente chega lá, você vê lá um quadro, todo mundo sabe quais são os pedidos, o que chegou, né? Falando de um contexto assim de coisa física. Mas imagina numa empresa que você trabalha com coisas assim de conhecimento, que você não precisa construir uma coisa fixa, né? Então ele ajuda muito a mapear todo esse trabalho. A gente também tem uma ferramenta que a gente usa bastante, ela foi popularizada pelo Google, já usada lá há mais de 20 anos, há uns 20 anos, quer dizer, que é o OKRs, que é Objetivos e Resultados-Chave, que faz o quê? Qual é essa ferramenta? Ela ajuda a gente a fazer o planejamento estratégico, mas é diferente do tradicional, por quê? Porque a alta gestão, ela traz o objetivo, né, os objetivos, o que a gente quer alcançar. E a equipe, a empresa como um todo, ajuda a alta gestão com como a gente consegue cumprir esse objetivo. Então as pessoas são mais envolvidas no processo, sabe, de trabalho. Então assim, é apaixonante. Eu acho que você fala de pessoas o tempo todo, não é um trabalho fácil, sabe? Você chegar numa empresa e mudar a forma de trabalho, porque às vezes a questão da confiança, você trabalha valores, confiar, olhar para as pessoas e pensar, né? Essas pessoas estão aqui, elas querem ter um propósito de vida, elas querem associar esse trabalho à vida delas e é muito bacana. Essas ferramentas ajudam a gente nessa parte operacional, mas tem todo esse por trás que eu falei, sabe? Por trás dos bastidores, né? Bastidores. Então essa integração é uma grande engrenagem, né? Isso. E as etapas devem estar conectadas, né? Exatamente. E aí você falou, né, sobre a integração, reinvenção de empresas e transformação de pessoas, né? Então eu queria lhe perguntar se essas ferramentas que você explicou pra gente, né, o Kanban, o OCR, e se elas podem ser usadas na vida pessoal também. Podem ser usadas sim, né? Por exemplo, eu tenho o meu Kanban pessoal. Então, você começa o seu ano. Às vezes a gente começa... Agora, né? Acabou de virar o ano, a gente faz várias metas, né? Eu vou fazer isso, eu vou para academia, eu vou fazer um curso de inglês, E às vezes a gente só fica na promessa, né? Com a gente mesmo. Então, se a gente colocar isso num quadro, imagina, você colocar lá quais são as coisas que você se propôs a fazer. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é conseguir falar, me expressar no idioma X, né, no inglês, por exemplo, conseguir fazer um bate-papo no final do ano com alguém, com um estrangeiro e conseguir conversar. E aí você vai trabalhando com essas ferramentas. Então, eu vou colocar lá a cada mês o que eu vou andar para conseguir chegar lá no final do ano, sabe? E coletando também indicadores para poder saber se está dando certo ou não. E outra coisa também, às vezes você tem essa questão de mudar, né? Mudou o mundo, né? E agora? O que eu faço? Então, também é uma ferramenta boa para você fazer essa mudança, né? E para outra direção, caso seja necessário. Então, assim, é super bacana. Tem gente que usa com os filhos, eu perdi essa oportunidade, sabe? Assim, do Scrum, por exemplo, né? Que as minhas filhas já estão grandes, enfim. Mas eu tenho colegas que fazem em casa, sabe? O Scrum, usam o Kanban, né? Com as crianças. Então, dá para você trabalhar e ajuda muito no dia a dia. Depois, assim, que eu conheci esses métodos, minha vida deu uma melhorada, assim, bem grande. Porque você consegue organizar melhor seu tempo, né? Consegue... saber se você está indo na direção correta ou não. Então, muito bom. Muito bacana, né? Então entra a gestão do tempo, né? Com essas ferramentas ágeis e aí traz potencializa, né, a sua organização pessoal, né? O seu trabalho. Muito bacana. E você falou, né, essas ferramentas ágeis, então vocês também, a Agiliza BR trabalha com cursos e treinamentos, né? Visando esse propósito, né? De reinventar, de transformar. E aí eu queria que você contasse para quem está nos assistindo quais são os cursos, né, e treinamentos que a Agiliza BR oferece. Então, eu gosto muito de inovação, né? Eu até estou terminando o mestrado de inovação na UFRN, não cheguei a comentar. Aí, assim, eu acho que aprender é uma coisa que a gente tem que fazer parte do processo, né? Não adianta eu ficar aqui falando de agilidade se... a gente acaba não praticando. Então, o curso da gente, ele é voltado para a prática. Eu tenho usado o Lego, né, para fazer dinâmicas, né, passa a parte conceitual, por exemplo, do Scrum. Então, o curso é o Scrum com Lego. Então, a gente faz toda a parte da experimentação mesmo. Vamos simular um projeto. Como é que a gente faz, né, para usar essa ferramenta? Então, a gente vai trabalhando, assim, de forma dinâmica.
Então tem o Scrum com Lego. Eu fiz uma otimização por causa da pandemia e a gente teve uma turma de Scrum com Minecraft também, que é um jogo, a garotada aí deve conhecer, então, né, para colocar em prática. Tem o método Kanban, método Kanban pizza em dobro, porque a gente simula também uma pizzaria e começa a ver como é que a gente usa, né? Como é que a gente trabalha no dia a dia, simulando uma pizzaria e trabalhando também com indicadores, né? Como é que a gente trabalha, como é que esses indicadores, porque a agilidade é muito ligada à eficácia, porque às vezes a gente é muito... A eficácia, você vai lá no ponto que o cliente precisa, né? Do que o usuário realmente precisa. Então a gente tem essas métricas e no curso a gente usa de forma prática para ajudar, né? Para as pessoas entenderem. E também o curso de OKR, que eu falei, né? Objective and Key Results. Liderança ágil também, né? Para ajudar os líderes a entenderem esse movimento todo da agilidade e como é que eles podem fazer para mudar, né, a forma de pensar e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, por enquanto, são esses 4 cursos que a gente tem trabalhado. Mas, assim, daqui a pouco vão surgir outros. Bacana. Então, são vários tipos, né, de treinamentos Exatamente. E ferramentas ágeis que você pode estar implantando no dia a dia, tanto empresarial como na vida pessoal e em diversos segmentos, como você falou, né? Escola, indústria. Eu já sei até um caso de indústria de aço que está já usando agilidade, tá? Bacana. É bem amplo. Então, são ferramentas que vieram realmente para ficar e contribuir, né? Para a inovação, para essa mudança que realmente, como você falou, o mercado ele vai se moldando numa velocidade que, às vezes, quando você finaliza o projeto, o mercado já deu uma modificada e aí você, quando entrega, já verifica que precisa fazer uma readaptação, né? Então, Exatamente. com essas ferramentas, você já consegue entregar algo mais perto da realidade do mercado. Exatamente. Né? A ferramenta também, e principalmente, eu acho que é a cabeça de quem quem preside a empresa, né? Os diretores, porque a gente costuma falar muito nesse meio, né? É importante as ferramentas, é importante o uso dos métodos ágeis, eles ajudam bastante. Mas se a gente não tiver na cabeça do líder, do grande chefão lá, essa mudança, essa vontade de trazer mais as pessoas para o jogo, sair ali das 4 paredes, né? Das decisões. Então, assim, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que é de uma CEO do Facebook, que é Faça Acontecer, até indico aí para vocês, né, principalmente as mulheres, que ela fala muito da liderança feminina, né. Então ela fala que uma das coisas lá é que eles não têm uma sala só para o diretor, né. Então, assim, por quê? Porque eles estão misturados ali com as pessoas, justamente para trazer essa unificação, né, para trazer para as pessoas o que está acontecendo de verdade. Então é preciso isso, sabe, é ver esse desejo de mudar realmente, né, essa forma de gestão que veio, né, quando no início da minha fala eu falei lá da época lá da administração científica, lá do Fordismo, a gente já conversou até sobre isso, um pouco do militarismo também, sabe, da nossa história de gestão. Então a gente precisa mudar, né, e a gente já está mudando. Várias empresas no mundo estão usando assim bastante métodos ágeis e essa filosofia, abraçando a filosofia, né, mais do que usando os métodos. Eu sou apaixonada. E você me perguntou logo no início, acho que eu esqueci de responder, como é que a Agiliza BR nasceu, né? Como surgiu a Agiliza, né? Eu esqueci de falar. Então, eu tenho 25 anos de experiência na área de tecnologia da informação, então trabalhei muito tempo com o desenvolvimento mesmo de sistemas, até que eu comecei a ver que a gente precisava trabalhar com mais o lado pessoal, né? Mais trabalhar as pessoas. E aí eu queria muito dar aula, então meu sonho era ser professora. E eu comecei a fazer esse mestrado, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação na UFRN, e lá todo mundo, né, empreendendo. E aí aqui no Rio Grande do Norte eu sinto que a gente precisa ter esse movimento, né, da agilidade, porque a gente vai nas grandes capitais, Rio, São Paulo, as empresas só falam disso, vários eventos acontecem nesses estados, então a gente precisa trazer isso mais para cá, né? E aí surgiu essa ideia de trazer, até porque também eu já dava treinamentos nas empresas que eu trabalhei, isso internamente, e por que não expandir e formar outras pessoas para ajudar esse movimento, né, da gente fazer essa transformação. Então, por isso que é a transformação, né, de pessoas, o tempo todo pensando em comportamento, o tempo todo
pensando na comunicação não violenta, como é que a gente pode trabalhar de forma melhor, como é que a gente pode se comunicar melhor, como é que a gente pode envolver melhor as pessoas. Então, nasceu disso, sabe? Dessa vontade de trazer isso para cá, né? Pra gente poder... E tá aí no mercado, né? Proporcionando essa valiosa contribuição aí das ferramentas ágeis. Então, para a gente finalizar, Márcia, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela participação. Falar, né, que a Agiliza BR está aí no mercado contribuindo, né, com esses treinamentos sobre as ferramentas ágeis, que é muito importante, né? E esse foi o nosso Direto ao Ponto de hoje. Ferramentas ágeis, Kanban, OKR, Scrum. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu gostaria que você falasse o seu Instagram para quem está nos assistindo, para poder acompanhar a Agiliza. Então, nosso Instagram é @agilizabr, a gente também tem o site, né, agilizabr.com, estamos no Facebook e agora coloquei lá no YouTube também, tem 2 vídeos que eu convido vocês a assistir, muito legais, para ter um overview do que é o Scrum, do que é o Kanban. Em breve a gente vai colocar mais vídeos. Eu já assisti e super recomendo, é muito bacana. Então, esse foi o nosso Direto ao Ponto de hoje. Muito obrigada e até o próximo programa. Obrigada, pessoal. Até mais.